A paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a nossa revista, que ela traz como título O Governo Divino em Mãos Humanas. Liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então nós vamos estudar esses dois livros, 1º e 2º Samuel, e nós vamos estar vendo aí um processo de liderança do povo de Deus, tratando exclusivamente aí do governo divino. A nossa lição de número 9 é a lição de hoje. Vai tratar, o assunto é o reinado de Davi, do dia 1º de dezembro de 2019. Nós estamos aí na nossa nona lição, findando aí o nosso 4º trimestre e o nosso último trimestre do ano, tá certo? A nossa classe é a classe de adultos, tá bom? Está aí, uma maquete, uma foto, uma imagem muito linda aí de Jerusalém. Uma ideia, de Jerusalém naquela época, na época que nós estamos falando aqui de Davi, do seu governo, tá bom? Então é só para a gente localizar, nós nos localizarmos na nossa lição. Muito bem. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: e entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 1 Samuel, capítulo 5 e o versículo 12. A verdade prática nos diz: a glória do reino de Deus deve-se, antes de tudo, a boa mão de Deus que estava sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Davi. A glória do reino de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Tá certo? Então, tudo o que aconteceu no reinado de Davi, ele deve a Deus, Isso é muito importante. O homem retribuir tudo que passa na sua vida por meio de Deus. Deus é que tem o controle de tudo. Pois esta lição vai nos ensinar isso, tá? A leitura bíblica em classe, que eu aconselho você, meu querido aluno, que você que tem nos acompanhado aí pelo nossa videoaula, leia a leitura bíblica em classe. Eu não acostumo ler aqui no vídeo para ganharmos tempo, mas dá uma pausa no seu vídeo aí e leia, porque ela é de bastante importante para o entendimento da nossa aula, tá bom? Faça isso porque é muito importante. Vamos adiante. Temos aqui 3 objetivos específicos, que são apresentar a constituição de Davi como rei, Vamos falar aqui o processo do reinado, Como que Davi encarou isso, como que ele buscou esse processo de entrar, de ter a carisma do povo. Qual foi a estratégia de Davi? Porque uma coisa é ele ser escolhido por Deus,
Tá certo que Deus escolhendo, o povo também teria carisma, né? Mas tem sempre a oposição, né? E nós vamos ver aqui, né, que a oposição também caiu na graça de Davi, uma vez que eles perderam o seu rei da época, e aí eles veem que o reinado de Davi era um reinado pujante, um reinado que teria êxito, e eles perceberam isso e foi para o lado de Davi. Muito bem. Continuando aí, o segundo tópico, que é o nosso objetivo específico, o segundo objetivo específico, evidenciar a consolidação do reino de Davi. Então é isso que eu acabei de falar. A evidência dessa consolidação do reino é através da oposição. A oposição entendeu isso, que a resposta estava com Davi, porque tudo prosperava, tudo era né, próspero. Ele foi um rei, um governo que deu certo, e Deus era com ele. E aí a oposição percebeu isso e veio para o lado dele. Muito bem. Terceiro subtópico: atestar a grandeza política do reino de Davi. Então, nós vamos aqui confirmar, atestar, dar testemunho, né, desta grandeza política do reinado. Por quê? Porque Deus estava com ele. Muito bem. Comentário desta lição é o seguinte: no comentário geral, né, e que eu coloco aí como o comentário do professor, não é exclusivamente o meu comentário, mas eu chamei de comentário do professor, trazendo como se fosse o meu comentário, mas não. Este comentário está na revista de professor está o comentário, embora o título não está como comentário do professor, mas esse é um comentário que está na revista. Eu costumo fazer algumas mudanças, mas quando há no meu caso, um entendimento de uma necessidade que na minha visão ótica, eu acho que deve mudar uma frase ou outra, eu aviso de antemão no início do comentário que eu faço aqui na videoaula. Tá? Mas quando não há, eu vejo, não que o nosso comentarista, ele jamais seria esse o ponto de vista. Não, que cada um, amados, tenha a sua maneira de entender e ver uma leitura, né? Quando há esse entendimento, eu aviso que fiz alguma mudança aqui, ali, acolá, tirei um texto, introduzi outro, ou inverti os comentários, mas neste caso aqui, a maioria já não tem nenhuma necessidade, e está exatamente como está na revista. Muito bem. Apenas farei alguns comentários. Muito bem, vamos lá. Então diz assim, a ideia central desta lição é: tudo que o fizermos só pode ter um bom desfecho se a mão de Deus for conosco. A pujança do reino de Davi não foi porque ele era uma pessoa competente para a guerra, ou simplesmente por causa de uma razão circunstancial, mas porque Deus era com ele em tudo o que fazia. Ter essa percepção espiritual é essencial para que a nossa vida espiritual seja mais vigorosa e abençoada. Não podemos deixar de pedir a Deus que o seu Espírito Santo guie-nos em tudo o que fazemos. Nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo habita em nós. Muito bem, um pequeno comentário irei fazer. Pois é, então, como diz a nossa lição aqui, no comentário do professor, que tudo que nós fizermos, esta lição traz essa ideia,
principalmente nós cristãos, tudo o que fizermos, nós só vamos ter êxito ou um bom êxito, um bom desfecho na situação, no projeto, se a mão de Deus for com nós. Se a mão de Deus estiver com nós. Tá certo? Com nós. Porque se Deus não tiver no comando, no controle, isso não seremos bem-sucedidos. Tá bom? Então, o cristão, ele confia em Deus. Ele coloca tudo nas mãos de Deus. Muitas das vezes, entramos para um negócio, até oramos, até perguntamos a Deus, e até não temos entendimento da resposta de Deus. Mas vamos para o negócio. Mas confiante que Deus está no negócio. Pode não dar certo, mas temos essa confiança que Deus está no controle daquele negócio. Muito bem. Então, como diz assim que o reinado de Davi, o sucesso do reino de Davi, não foi por causa da competência dele que ele era para a guerra. Não. Ou simplesmente por uma razão circunstancial. Não. Muito pelo contrário. Até porque Davi não tinha preparo de guerra. Davi foi considerado o menino rejeitado, né? Quando ele foi escolhido ali entre os 7 irmãos, né? Para ser ungido rei em Israel, e só muito depois que ele tomou posse. Mas quando ele foi escolhido, muito pelo contrário, ele era rejeitado da família, mas Deus estava com ele, Deus entendia, Deus via ele. Deus via que ele era a pessoa para aquele negócio. Tá certo? Então é assim, ó, quando temos essa percepção espiritual, um sucesso para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque a bênção de Deus está conosco. Quando nós temos esta percepção que precisamos das mãos de Deus está no procedimento daquele negócio. Tá certo? Então é isso, né? O Espírito Santo é aquele que nos guia. Então nós temos esse entendimento de deixar, né, que Deus esteja no controle e que o Espírito Santo de Deus, né, nos guie para este sucesso, ou para estar nesse projeto, qualquer que seja o projeto do cristão, tem que estar nas mãos de Deus, tá bom? Vamos adiante. A introdução da nossa lição nos diz, o que nós acabamos de comentar, mas está dizendo que o reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa da habilidade para a guerra, porque ele não era especialista em guerra, né? Ele venceu porque ele confiou em Deus, ele colocou Deus na direção, porque ele diz, quando ele vai contra aquele filisteu, ele diz o seguinte, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Na lição passada comentei esse fato, né? Então ele, quando ele vai para a guerra, ele tira o interesse próprio, e ele coloca o interesse na obra. Ele ele dá a preferência para a obra de Deus. Ele tira a preferência dele, do entendimento dele, e ele fala: ao exército do Deus vivo, não. Você pode até afrontar, até hoje você pode até ter vencido,
mas você é um incircunciso e eu sou santo. Eu tenho zelo pela obra de Deus. E em nome do Senhor, você vai cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E isso aconteceu porque ele colocou na frente, né? Ele colocou na prioridade a obra de Deus, as coisas de Deus, né? O zelo pelas coisas de Deus. Muito bem, dando continuidade, no próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimentos se originavam em Deus. Segundo Samuel capítulo 8 e o versículo de número 6. E Davi pôs guarnição na Síria e em Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Guardou a Davi por onde quer que ia. Tem uma palavra-chave aqui, que é esta palavra, que originavam em Deus, né? Origem, o fortalecimento e as vitórias tinham origem, originavam em Deus, porque ele confiava em Deus. Esse aqui foi o segredo da vitória de Davi. Ele, com poucos homens, não tinha preparos para a guerra, as armas eram armas que não tinha nenhuma coisa de tecnologia, até mesmo porque na época não existia, mas o exército inimigo era poderoso em número. Poderia ser que teria as mesmas armas, né? Mas em número o exército era poderoso, mas ele tinha zelo pela obra de Deus, e Deus assim fez ele sempre um vencedor. Muito bem. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom revelavam um rei protótipo do Messias que viria. Um protótipo, um tipo, uma maquete, digamos assim, né, daquilo que viria. Maquete quer dizer algo pequeno, né, mas a maquete também quer dizer uma representatividade de um projeto, né? Uma maquete de um prédio, por exemplo, ele é algo pequeno que está mostrando que naquele empreendimento tem todos aqueles itens que está ali naquela maquete. Então, o reinado de Davi era mais ou menos isso, um protótipo do que viria, né? Um protótipo do que viria, tá bom? Então, muito bem, por isso Davi é considerado um tipo do Messias. Isso está confirmado pelo profeta Miqueias, né? É mencionado pelos escribas nos dias de Herodes, né? Pelo texto de 2 Samuel 5:2 e pelas profecias do Gênesis, no capítulo 49, versículo 10, em relação a Jesus Cristo. Então você vai ver todas essas referências bíblicas, está sempre apontando para o reino do Messias que viria, né? E aí, né, Davi teve esse considerado um tipo do Messias que viria, até porque o Davi vem da casa de Judá, assim como o nosso mestre. Muito bem, então aqui nesta imagem mostrando aí, né, o governo, né, o Messias, o Cristo que viria. Então mostrando aqui uma alusão, né, ao reinado de Davi, em relação ao Messias que viria. Muito bem. Até agora chegamos na nossa introdução. Desculpa aí porque foi um pouquinho longo, mas se fez necessário essa explicação para nós ganharmos aí, né, tempo no explanamento da nossa aula,
porque aí já ficou bastante explicado algumas coisas para que nós entendamos a nossa aula. Nós vamos falar agora sobre Davi é constituído rei, né? E aqui nós temos 3 subtópicos, que é 3 motivos para a sua escolha, Davi como pastor e chefe, e entendendo, ou melhor, entrando em aliança com o povo de Deus, entrando em aliança com o povo de Deus. Vamos adiante. Os 3 motivos para a sua escolha. Tá? Eu vou ler e depois eu vou fazer um comentário aqui sobre essas colocações aqui na nossa revista. Eu estou colocando exatamente como está na revista, mas eu tenho uma visão um pouco diferente da ordem, né? Não é que eu tenho a visão diferente do que está do conteúdo da lição, da ordem que foi colocada a lição. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tá? Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem que haver algum mérito para isso, né? Talvez a colocação aqui do nosso comentarista da nossa lição quer entender no mundo secular, né? Alguém coloca alguém em algum lugar não por acaso, mas aquela pessoa tem que ter um mérito. Talvez foi isso que ele quis dizer, e na minha colocação é isso, né? Porque em primeiro lugar ele chamou aqui que Davi teve mérito, mas eu já vou comentar isso aqui, né? Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, né? Norte, a tribo de Israel que era a tribo do norte, e ungido rei por 3 razões, né? E essas razões aqui, ungido rei por 3 razões, eu coloquei aqui esta imagem desse mapa, porque aqui ele foi colocado rei, a princípio, ele foi, quando ele assume lá o reinado, ele estava em Hebron, que foi considerado Judá, que mais tarde foi chamado da tribo de Judá, onde ele tinha 2 tribos, 2 tribos o acompanhou, que foi a tribo de Benjamim e a tribo de Rubem, e a tribo de Judá. Então essas 2 tribos apenas eram a tribo que ele reinava. E depois nós vamos ver no tópico 3, tópico 2, né, vai mostrar que a tribo do norte, onde as 10 tribos, né, que estava com outro rei, o acompanhou, aliou a ele, quando eles eles ganham, na verdade, Davi ganha a confiança, né, daqueles povos, porque ele cai na graça do povo, porque o povo vê que ele faz um bom trabalho, tem feito um bom trabalho. E aí eles vêm até Davi e unifica todas as tribos, né? Aí depois nós vemos que as tribos depois elas separam novamente, né? Mas aí já no reinado de Salomão. É outra coisa, é outro assunto, outro comentário, outra aula. Não é o caso nosso aqui. Mas muito bem, vamos adiante. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma aliança estrangeira. Né? Se nós vamos verificarmos lá no Deuteronômio capítulo 17, versículo 15, tem lá como que esse processo aqui eliminaria o caso de um estrangeiro governar, porque o estrangeiro não poderia. Então, esse caso excluía, pois era irmão da nação. Então, ele era irmão da nação, o governo teria que ser governado por alguém. Então, esse é um dos processos que preenchia a condição dele, de realeza, um dos processos. O segundo motivo
para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. Então, é devido à sua ordem, o seu braço firme, a sua experiência militar. Nesse ato aqui, ele já tinha vencido algumas guerras e ele estava nesse processo, no olho. E o terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus, do que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá, segundo Samuel capítulo 3, versículo 10. E aqui que eu quero comentar essa parte aqui que eu falei. Vou voltar aqui para entendermos isso aqui, tá? Aqui que eu quero comentar isso aqui, ó. Ninguém é colocado em uma posição por acaso se não tiver mérito. No caso, e eu expliquei que o comentário quis dizer qualquer pessoa em determinado cargo precisa ter mérito para colocar. No caso de Davi não foi por mérito. E essas três colocações aqui, eu como comentarista, eu iria dizer o seguinte, que primeiro esse primeiro aqui, ó, preenchia todas as condições da realeza, e o segundo, escolhido devido à sua autoridade, o seu punho firme de liderança, isso ficaria, no meu caso aqui, comentando, eu colocaria isso em segundo e terceiro plano. E esse terceiro iria para primeiro, tá? Mas você, amado irmão que está entendendo e assistindo esta videoaula, isso nada muda, mas ficaria assim. Por quê? Porque se nós comentamos que se Deus não tem o comando, nós falamos isso no início, nada nós prosperamos, nada tem sucesso na nossa vida, então também, né, a promessa de Deus estava primeiro na vida de Davi, para que depois ele tivesse as outras qualidades, né? Condição de realeza, fosse visto na condição de realeza pelo povo, e também ao seu pulso firme de liderança também tinha seria outorgado por Deus, teria a assinatura, digamos assim, de Deus, depois de Deus confirmar a promessa. Então, tudo isso a promessa estaria em primeiro lugar, tá bom? Então, mas isso é apenas um comentário. Eu acho que você estudante, professor, isso não vai fazer muita diferença, você pode colocar isso para os seus alunos, mas nós, como cristãos, nós temos que ter o nosso ponto de vista, de nós estudarmos e passar isso para a nossa aula, tá certo? Então um ponto de vista de cada aluno, de cada professor. Muito bem. Davi como pastor e chefe. Olha, muito bem. Na Bíblia a figura de pastor, de ovelha, serve para descrever os governantes de Israel, né? Então, isso quer dizer assim, ó, o pastor de ovelha, ele é alguém que tem uma capacidade, né, digamos assim, uma capacidade exemplar, né, uma capacidade a mais do que outro tipo de pastor, né? Se não fosse assim, o pastor de bodes poderia estar falando aqui sobre o pastor de bode, mas não, fala que é um pastor de ovelha, que tem a figura, né, de um governante do povo de Deus, tá? Então, por quê? Porque são qualidades, são são adjetivos da pessoa do pastor, tá bom? Então, está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Chefe e pastor do rebanho. Então, é uma figura de linguagem que a Bíblia chama o pastor de ovelha como um pastor de rebanho, e este pastor, ele tem a capacidade de
governar ou de pastorear o povo de Deus. Porque o próprio Cristo mesmo diz que o bom pastor, né, ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas os conhecem. Tá certo? No livro de João, no capítulo de número 10, e o versículo de número, acho que 10 também, diz assim, ó. João capítulo 10, diz assim, ó. Capítulo 10, versículo 10. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê ir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Tá bom? Então essa é a figura do pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, tá? Pois é, por isso o povo de Israel é considerado ovelha, e aquele que cuida das ovelhas é considerado o pastor, porque o pastor cuida. O pastor não deixa as ovelhas se dispersar. O pastor não deixa as ovelhas o lobo levar, matar as ovelhas. Ele dá a vida. Ele, se possível, ele morre pelas ovelhas. Então essa é o adjetivo do bom pastor. Tá bom? Vamos adiante na nossa leitura. Na qualidade de chefe, ele seria um capitão, né? Um capitão príncipe líder, como pastor. Então, na qualidade de chefe, ele seria o maioral, né? O capitão, o linha de frente, o príncipe, uma liderança, um líder daquele, como se fosse o pastor, né? Ele cuidaria, apacentaria, ele se revelaria um amigo especial. Tá? Não estou lendo aqui a parte que fala em hebraico, não, porque para nosso entendimento melhor, então vamos direto ao assunto no nosso português. Tá? Não vamos falar aqui o significado hebraico como está aqui. Muito bem. Assim Deus zela pelo seu povo. Pois é. Assim como as referências que nós demos, né? Como chefe e pastor do rebanho, né? Ele cuida como governo de Israel. E assim como ele cuida, ele apacenta, ele traz com um cuidado especial como um amigo. E assim Deus é pelo seu povo. Assim Deus faz pelo seu povo. Tá bom? Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não um despota ou um tirano, né? Me chama muita atenção aqui que ser o pastor ou um líder não é aquele cara antipático que ele quer mandar em tudo e ele não faz nada, e ele não faz nada e tudo ele manda. E tem outros que é o contrário, ele quer fazer tudo e não manda nada. Então ele não tem confiança no seu ministério, não tem confiança na sua liderança, né? Naquelas pessoas que ele o lidera, né? Então o bom pastor ele tem esse ato de ter a reciprocidade, das coisas, do resultado, né? Ele confia e ao mesmo tempo aquele que ele está liderando, né?
o liderado, ele se sente bem acolhido pelo pastor, ele dá aquela confiança, né? O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo o exemplo do rebanho, né? Então é isso, né? Ao ver o pastor, ele tem que pastorear sem ter uma tirania, como é que eu posso dizer, um abuso de poder como pastor, né? Mas ele tem que pastorear com amor, né? Com carinho o rebanho, até porque o rebanho não é dele, né? Isso está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Paulo diz que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador da igreja de cada cristão, né? Dominar a fé. Pois é, tem pastor que faz isso, quer dominar a sua fé, e que você precisa ter fé para tal coisa. Você precisa ter fé até para dizimar, você precisa ter fé até para fazer voto, você precisa ter fé para... E é verdade, você precisa ter fé para essas coisas, só que não é no sentido dele querer dominar isso, porque isso não vem dele. Você precisa crer, você precisa despertar a sua fé para aquilo, e não vai ser o pastor que faz isso. E outras coisas que muitos forçam você, dizendo que você precisa dar isso, dar aquilo para receber aquilo e aquilo outro, quando Deus não é barganhador, tá certo? Então vamos adiante. Terceiro tópico, entretanto, entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer nenhuma coisa sozinho, é verdade. A chave desta palavra aqui, eu coloquei, a palavra-chave aqui é lealdade dos lados, né? Não estou falando uma redundância, mas de ambos, o povo e o rei, ou o rei e o povo, tem que haver essa lealdade. Aqui esta imagem mostrando aqui as 12 tribos, e nós comentamos no início que a tribo de Judá, que era a tribo na qual Davi reinava em Hebron, e depois a tribo de Benjamim, né, que foi as duas chamadas as tribos do sul, ou as tribos do sul, né? E depois as outras se juntaram. Por quê? Porque eles viram qualidades em Davi, e Davi deu confiança, Davi chamou a responsabilidade, e com muita carisma, né? O pastor carismático e ao mesmo tempo caráter, né? Caráter. Então isso ele teve, porque temos o obreiro, ele precisa ter carisma, mas ele também precisa ter caráter. Muitos às vezes têm carisma e não têm caráter, e outros têm caráter, mas não têm carisma. No caso aqui, Davi, ele uniu aqui os dois, né, o útil e o agradável, e assim ele conquistou a carisma, né, através do seu caráter. Ele conquistou a carisma das outras tribos, tá bom? Vamos adiante. Tendo qualidade de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Pois é, ninguém pode governar sozinho.
Ele não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reinado bem fortalecido. Observe que a aliança que ele firma ter características pastoriais não monárquicas, por isso foi ungido rei sobre Israel, e todos prometeram lealdade. Lembra que eu falei? Palavra-chave: lealdade. Lealdade ao novo rei. Você vai ver isso em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 10 ao versículo 18, 2 Reis, capítulo 11, versículo 17, e 1 Crônicas, capítulo 11, e o versículo 3. Você vai ver aqui essa liderança e essa lealdade do povo, para com Davi, e aí ele conquistando a tribo do norte, a tribo do norte, que foi o reinado do norte, o reinado do norte com as suas 10 tribos. Muito bem. Segundo tópico, a consolidação do reinado de Davi. Vamos entender aqui qual foi essa consolidação: a edificação de Jerusalém, as reformas religiosas e a suprema aliança davídica, edificação de Jerusalém. Muito bem. Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. Ele aqui recebe a unção, e assim, tão logo ele é ungido, ele vai ao trabalho, tem que trabalhar. Tanto é que ele começa a ter problema com o seu rival. Ele começa a ter problema com o seu rival. Por quê? Quem era o seu rival? Ele não era rival de ninguém, mas aquele que estava na direção era rival dele. Nós vemos que ele começa a ter problema com Saul, porque ele começou a trabalhar, e ele começou a trabalhar diferente. Ele começou a enfrentar guerras e destruir e vencer guerras que Saul não vencia. Pois é, Davi foi jovem da tribo de Judá, que destacou-se por seu espírito valente, coração quebrantado diante de Deus e coragem diante da dificuldade. O homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, pois é, não o era, mas por ser aquele a quem Deus escolheu para reinar sobre todo Israel. Pois é, se você for encontrar um homem perfeito, você não vai encontrar, mas você vai encontrar homens que Deus confirma ministério, viu? Você vai encontrar homens que Deus confirma ministério, e isso faz toda a diferença, porque perfeito não somos, assim como Davi não era perfeito, mas por ser aquele a quem Deus escolheu para reinar sobre Israel, viu? Pois é, se Deus escolhe, está escolhido. Se Deus falou que você vai reinar sobre um ministério, sobre uma nação, sobre uma igreja, sobre quem quer que seja, você vai reinar, porque quem está no controle é Deus. Deus é que dá todas as cartas. E Davi tinha essas características: espírito valente, coração aquebrantado diante de Deus. E ele tinha coragem, embora tinha dificuldades, sim, mas ele tinha coragem para enfrentar. E isso fez toda a diferença. Continuando a leitura, o jovem que foi ungido 3 vezes, a primeira, quando cuidava das ovelhas de seu pai, e nós comentamos agora há pouco, mostramos que ele foi chamado entre os seus 7 irmãos, e ele rejeitado, não tinha qualidades nenhuma para ser ungido rei, pois é, mas Deus enxergava Davi, Deus via Davi lá entre as malhadas, conforme fala a palavra de Deus. Pois é, Deus tem os seus méritos de trabalho, não questione Deus, caso você tenha questionado. A segunda, quando iniciou
reinando sobre Judá. Nós vamos ver que quando ele iniciou reinando sobre Judá, ele foi ungido rei lá e ele reinou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Tá? E a terceira, quando foi empossado rei sobre Israel, sobre todo Israel. Né? E nós vamos ver também que ele teve esta unção aí. A primeira, o primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Então, essa foi o primeiro intento dele, né? Quando o seu primeiro trabalho, ele chamou a responsabilidade e para colocar sua capital bela e forte. Sua corte e família tornando-se grandes e notáveis, né? Segundo Samuel 3, 2 e o versículo 5, e o capítulo 5, versículo 13 e ao versículo 16. Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistada sobre a sua liderança. Então ele tinha um amor especial por Jerusalém. E nós vamos ver mais na frente, quando ele assim faz para levar a arca do Senhor de volta para Jerusalém, porque ele tinha uma consideração especial por Jerusalém. Neste caso, ele era visto como um espólio próprio, né? Ela era vista, a Jerusalém, como algo de apreço, algo que não poderia ser vendida, algo que tinha uma particularidade, né? A sua terra natal era amada, ele amava. Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-lo, né? Ele entra logo em luta contra os filisteus, sendo ele um líder bem preparado, conhecedor das táticas de seus opositores, busca a orientação divina e parte para a batalha. Ferindo por 2 vezes os filisteus, com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar os seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo-os sob seu poder. Com a direção, lembra que nós falamos no início? Com a direção de Deus, ele consegue controlar. Méritos para a guerra? Não tinha. Estava no início do seu ministério, no início da sua carreira, né? Não tinha mérito nenhum, mas ele tinha o quê? Zelo pelas coisas de Deus. Lembra que nós falamos no mérito? Ninguém coloca ninguém em alguma posição sem mérito, isso no mundo secular, mas na vida espiritual não é por mérito, é por consentimento e por escolha de Deus. No caso de Davi, foi escolhido por Deus. As reformas religiosas, aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante. Eu fiz um estudo particular sobre isso aqui, né? Não confesso para você, amado irmão, que nós não temos tempo aqui para falar nem 3% da riqueza que tem esse capítulo de número 6, né, de 2 Samuel. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de 2 Samuel. Nós não temos aqui tempo suficiente para explanar as riquezas que tem aqui nessas passagens bíblicas. Tá bom? Mas nós vamos aqui falar de uma maneira prática e objetiva, que nós vamos deixar você, querido amado irmão, entendido da situação. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. Então a arca estava numa condição em difícil situação. Conhecemos a história desde lá de 1 Samuel, do capítulo de número 3, nós vemos lá uma decadência espiritual da parte da casa de Eli. Essa passagem ela é rica porque ela começa lá no capítulo
3 de 1 Samuel, uma decadência espiritual da parte da casa sacerdotal que estava com Eli, e Eli confia a responsabilidade aos seus filhos, que eram, conhecemos lá, foram considerados por Deus filhos de Belial, né? Filhos de Belial. A arca do Senhor estava sendo guardada por eles, filhos de Belial. E aí tem todo um processo que eles perdem uma batalha por causa que a presença de Deus estava em mãos ímpias, né? Porque se você é crente e desvia, você é ímpio. É isso que estava acontecendo com a casa de Eli, tá bom? Mas é isso que eu te falei, nós não temos tempo aqui para explanar esta passagem. Apenas estamos fazendo um pequeno comentário para a gente introduzir a nossa aula, para que você tenha curiosidade de ler esta videoaula, buscar aí nas suas referências bíblicas e quem sabe você extrair daqui uma bela de uma pregação. Muito bem. O sentimento que o envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus. Pois é, esse processo que eu acabei de explicar gerou em Davi um sentimento que despertou a ele um respeito muito grande pelas coisas de Deus. Porque ali nós vemos todo um processo, você tem a curiosidade, leia 1 Samuel, a partir do capítulo de número 3. Isso vai até o capítulo 6 de 1 Samuel. Nós vamos ver ali todo um processo de derrotas do povo de Deus, do povo de Israel, porque a arca estava em mãos ímpias, com filhos de Belial. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que a sua presença esteja em mãos santa, em átrio santo, em altar santo. Louvado seja o nome do Senhor. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, você não pode colocar esta arca, esse templo, que hoje, representando esta arca, que representava a presença de Deus, o teu corpo representa a presença de Deus. Por esse motivo, você tem que ser santo. Louvado seja o nome do Senhor. E é desta maneira que Davi, ele tem esse respeito. E ele percebe que a arca estava sofrendo, indo para mãos de um, mãos de outra. E nós não temos tempo aqui para falar sobre isso, infelizmente, né? Vamos adiante. Muito bem. A gente começa a falar, a gente empolga, mas é porque o Espírito Santo, ele nos dá essa autonomia para falar isso das coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Enquanto o rei Saul era irresponsável para com o sacerdócio, né? Ele era um rei irresponsável, ele não tinha nenhuma responsabilidade. Nós vemos aqui na aula de número 6, nós vemos que ele foi pedido para ele fazer uma coisa, ele fazia outra, não tinha mais temor. Enquanto isso acontecia, olha, dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Ele guardava, ele tinha esse respeito, né? Falamos agora da arca. Esse era o candelabro. Está aqui essa peça, ela estava no lugar santo, né? No lugar santo. A arca no santo do santo, mas representando aqui objetos de santificação, de santidades. Ele tinha respeito por isso, e Saul desprezava. Ele respeitava o sacerdócio, a arca, e procurava preservar todas essa herança espiritual, inclusive levá-la. Pois tanto é que ele tinha o desejo de buscar, de retirar, de resgatar, porque estava presa na casa de incircuncisos. Você vai ver isso no capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, no capítulo 3
de 1 Samuel, a partir do primeiro versículo até o capítulo 6, você vai entender isso que eu estou explicando. Em nome de Jesus, leia, busque esse entendimento. É bom levar em consideração que Davi não tensionava apenas fazer de Jerusalém uma capital religiosa, para manter o povo leal a si. Não. Ele não queria que o povo fosse leal a si, ele queria que o povo fosse leal a Deus. Não se tratava de estratégia política. Não tratava também de estratégia política. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Então Davi, essa reforma que ele estava aqui fazendo, ele fez assim porque ele amava as coisas de Deus. Na cerimônia religiosa, ele se entregava para adorar o Senhor, né? O que por vezes para alguns causava escândalo, como foi para Mical, né, sua própria esposa. Nós vemos capítulo de número 6, versículo 20 de 2 Samuel. Mas procedia assim porque desejava exaltar o seu Deus. Pois é, ele procedia, ele não via a situação para que ele não pudesse agradar o seu Deus, né? Mical aqui, a Bíblia diz que ele dançava e ele glorificava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Mical desprezou a Davi, mas Deus recebeu a sua adoração. Irmãos, não temos realmente tempo para explanar uma aula tão maravilhosa como essa. A suprema aliança davídica. Ele faz alianças, né? Quem profetizou sobre a sua aliança davídica foi Natã, profeta Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com a de Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. 2 Samuel capítulo 7, versículo do 1 ao 15. Também, por favor, em nome de Jesus, leia. Essa faz parte da nossa leitura bíblica também. Amém? Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. Sim, pois é. Quais são elas, meu querido, amado irmão Edson? Sim, a firmeza da sua família na terra. A firmeza da sua família na terra. A família é uma coisa importantíssima na vida da gente. Seus sucessores teriam a presença de Deus e uma dinastia eterna. Aleluia. Muito bem, nesta imagem você pode ler, por favor, leia 2 Samuel, capítulo 7. Todo o capítulo 7. Eu aconselho que leia do versículo de número 1 até o versículo 29. Você vai ver coisas tremendas, coisas maravilhosas. O Espírito Santo vai te esclarecer. O Espírito Santo vai te esclarecer nesse capítulo 7 as maravilhas de Deus, as promessas eternas da aliança de Deus para a vida eterna. Você vai ver ali a promessa do Messias, na qual vem sendo mediada por Jesus, tudo apontando para Jesus. Tá? Então, nesta imagem, você vai ver que Deus faz aliança com Davi, Deus faz promessas eternas para ele. Nós vamos ver a dinastia eterna, o reino eterno, trono eterno, domínio eterno e descendência eterna. Tudo vindo aqui da mediação por Jesus. Você vai ver que tudo apontava para o governo futuro virá e todo o processo trazendo aí a redenção do Salvador. Muito bem. Tópico 3. A grandeza política do reinado de Davi. 3 subtópicos também nos separa. E aqui nós temos apenas leituras e não tenho imagens nesse tópico, porque não vi assim muito necessário. É importante que nós entendamos a leitura, para que nós possamos sermos revestidos desses ensinamentos maravilhosos. Nas Escrituras,
as realizações militares, tá bom? Nós vamos falar sobre realização militar que Davi realizou. Nas Escrituras há registros das diversas ações militares de Davi, e você vai encontrar isso no capítulo 8 de 2 Samuel. Pode ler todo o capítulo 8. Muitos denominam esse texto como o Davi que ataca. Pois note que a tônica dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou, tomou, né? Nós vamos ver estes verbos nesses versículos que está aí, e você vai entender lendo. Nós não temos tempo aqui para explicar, né, os conteúdos que está lá, mas com curiosidade você vai entender. Sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, né? Quando a pessoa sujeita, né, sujeitai-vos a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E resiste o inimigo, e ele fugirá de vós. Pois quando há essa sujeição, você mata o inimigo, você toma o inimigo, porque Deus é contigo. Você fere o inimigo, porque Deus é contigo. Era isso que era na vida de Davi. Mas vai se lastrando até fazer fronteira com outros povos, já nos limites de Israel. A lista de povos vencidos, inclusive filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Nós vamos ver nestas passagens bíblicas estas listas destes povos que Davi venceu, né? Porque ele era um homem que ele conquistava as coisas com Deus na frente, né? Então ele realizou nas suas realizações militares, ele realizou tudo, né, sobre estes povos, porque Deus era com ele. Na ação, administração de Davi, ele também tinha uma administração forte. Vamos ver. Foram muitas as mudanças realizadas por Davi, que o fez destacar-se como no campo militar, político, administrativo e religioso. Olha para vocês verem quantas qualidades tinha Davi, né? Ele foi bem realizado, ele se destacou no campo político. Olha, campo militar, no campo político, administrativo e religioso. Então ele tinha tudo isso. Você vai ver isso no capítulo 8, versículo 15 ao versículo 18. Mas eu aconselho que você leia todo o capítulo 8. Capítulo 20, versículo 23 ao 26. Observando como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. Você vai ler lá e você vai ver as mudanças que ele fez na área administrativa, e estas mudanças fez o governo dar uma viravolta e dá certo. Pois isso, amados irmãos, nós temos que aprender. Nós vemos aí, não quero falar aqui sobre política, mas nós temos aí um governo hoje no nosso país que ele busca esse processo, esse entendimento aqui, mas infelizmente existe a oposição é muito forte, né? Davi também enfrentou esse problema. Lá em Jerusalém. A oposição era forte, era 10 tribos contra 2. Tá? Mas o problema é que Deus era com as 2 tribos. E aí Deus mudou a situação ao ponto daquelas 10 tribos vir para cá, né? No comando de suas tropas estavam à frente Joabe, havia um guarda real, uma superintendência de corveia que lidava com os estrangeiros, né? Então ele tinha todo um processo, uma comunicação forte entre o governo, que tinha essa comunicação que viria para ele com sinceridade. Isso é muito importante em qualquer governo, você ter
lideranças, né, que traz as verdades, né, para você, não esconde nada. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, né, que eram extremamente confiáveis, Zadok e Aimeleque, né? Você vê em 2 Samuel capítulo 8, versículo 17. Um cronista, um escrivão, 1 Crônicas 24:3, os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, né? Dentre outras mudanças administrativas. Então isso aqui é importantíssimo. Como é que as informações chegam no rei? Se o rei tiver no campo de trabalho pessoas confiáveis. O rei sozinho não consegue fazer nada. Ele sozinho não consegue trabalhar. Nós falamos isso lá no início. Ele não consegue trabalhar. Ele precisa ter pessoas do seu lado, à altura daquele cargo, que faz esses registros, esses documentos, né, que é o interesse do Estado para bens do povo, da nação, né? Isso é importantíssimo. Isso é administrativamente. Isso é um trabalho administrativo, tá? Isso é um trabalho administrativo. E tem a parte religiosa, onde um se compõe no outro, né? E aí o governo vai andando. Esse campo administrativo não era autônomo. Todos agiam com a permissão do rei e por ele eram supervisionados. É importante isso. Não simplesmente o rei colocar nas mãos dos ministros, digamos assim, que esses eram ministros dele, mas também ter capacidade para supervisioná-los. Tá bom? Isso é importante. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a ausência dele, né? Com a ausência dele. Cada setor só fazia algo de sua livre e espontânea vontade com a ausência do rei. Davi procurou montar um setor administrativo que o pudesse auxiliar no seu reinado, né? Então ele procurou fazer algo, né, firme, algo que desse condição suficiente para que ele fosse, né, tivesse o comando de todo o processo. Um sucesso de um obreiro depende da oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Para isso são chamados. Tito, capítulo de número 1, versículo 5. Paulo diz que 2 tipos de obreiro precisam ser bem remunerados: os que se afadigam na palavra e os que administram bem. Administrar bem precisa ser remunerado. Aquele que dá o seu tempo pela palavra também. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Vamos adiante. Culto público. Aqui é importante também entendermos isso aqui. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque. Cresci que Abiatar já estava aposentado. E você vai ver essas referências em 2 Samuel capítulo 8, versículo 17 também, e o capítulo 15, versículo 24. Mais uma vez, recomendo que você leia todas essas referências que nós estamos falando, preferivelmente o capítulo 8. Leia todo, é interessantíssimo esse capítulo 8 e o capítulo 7, é muito importante para entendermos essa pré-aula. Historicamente, pode-se entender que no aspecto religioso, as cerimônias desenvolve-se com a família sacerdotal de Arão. Davi fez tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele o fez com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. Veja o relato completo das realizações litúrgicas de Davi em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo do 1 ao 30. E eu aconselho que você leia também essa passagem. Meus queridos e amados irmãos, muito bem.
Na parte religiosa, Davi fez algumas mudanças. Ele sabia que existia um desenvolvimento naquela cerimônia, naquele ritual de culto, na liturgia de culto, desde Arão, desde os sacerdotes. E ele fez mudanças quando ele chega no reinado, nessa área aqui, na área religiosa. Ele fez mudanças, mas ele teve o quê? Ele fez com todo cuidado, para não tirar as coisas que pudesse desagradar a Deus e o povo perder a essência. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fez com amor e reverência. Muito bem. O que chama a atenção aqui é que você, amado obreiro na casa do Senhor, quando assume qualquer trabalho na igreja, cuidado quando for fazer mudanças. Tem que ter muito cuidado. Leia essa passagem, 1 Crônicas, capítulo 23, versículo do 1 ao 30, e você vai aprender como que Davi fez, né? As mudanças é necessário, mas precisa saber fazer. Precisa pedir sabedoria a Deus, para que Ele dá a sabedoria, e você precisa ter amor para fazer e ter reverência à obra de Deus. Por quê? Porque aqui Davi teve esse cuidado de ter amor e reverência. Por quê? Ele olhou que ele deveria ter sempre, né, como objetivo a maior glória para Deus. A maior glória para Deus. E não porque ele estava na frente do trabalho e precisava mudar de qualquer maneira, não. Às vezes não precisa haver mudança. No caso ali precisou, mas ele teve esses cuidados, tá bom? Vamos adiante. A organização de culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, pois os que o faz de qualquer jeito, por vontade própria, sem a prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que, querendo fazer culto por conta própria, foram fulminados pelo fogo do Senhor. Pois você conhece a passagem bíblica no livro de Levítico, no capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Para você entender, eu gostaria que te pedisse para que você lesse pelo menos 10 versículos aí no capítulo de número 10 de Levítico, e você vai ver que esses dois homens, eles pegou o seu objeto de adoração, o seu próprio objeto de adoração, e foi oferecer fogo. A Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho, que era o fogo estranho. Que fogo? Fogo próprio, não era do altar. E aí Deus não recebeu, e aí Deus os fulminou. Pois você pode ter muito prejuízo quando procura fazer isso de vontade própria. Algum tipo de mudança, algum trabalho na obra de Deus por vontade própria. Não, você precisa ser guiado. Lembra que nós falamos lá, Davi tinha que ser guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus. Nós falamos nessa aula. Pois precisa ter essas qualidades, senão não consegue andar as coisas. Então, aqui, para a gente ter assim um entendimento geral deste tópico, né, podemos dizer que, se fôssemos passar a limpo, vou ler, né, nós podemos dizer que as realizações militares, as administrações de Davi e as mudanças no culto público demonstraram a grandeza política do reino davídico. Então a sua grandeza política ele teve o seu sucesso no seu reinado, no reinado davídico, foi o quê? Foi porque ele foi ele teve cuidado, ele teve sabedoria, ele conseguiu essas realizações porque ele estava com Deus. Deus estava com as mãos sobre ele. Tá bom? Podemos concluir a nossa aula de hoje dizendo o seguinte: o reinado de Davi e de seu filho Salomão foi conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi
Sabia que a vontade verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Vinha de Deus. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos to damos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiras Crônicas, capítulo de número 29, versículo 14. Esta referência bíblica. Amém, amados irmãos? Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz, fiquem na bênção e até a próxima aula, em nome de Jesus.